pessoal, boa noite. Boa noite. Gostaria de agradecer a presença de vocês em nome do PET Agronomia. Hoje estaremos realizando nosso último seminário do primeiro ciclo de seminários do PET Agronomia, onde será palestrado aqui para o nosso petiano Caetano Reis, onde ele abordará um tema muito importante para nós que estamos nos formando na agronomia, ciências agrárias e afins. Então, gostaria de passar alguns avisos. A gente vai estar passando um QR Code para vocês estarem avaliando o seminário do nosso petiano, assim como a lista de presença. Então, é importante que vocês assinem. E, no mais, eu gostaria de desejar uma ótima apresentação. Obrigado, Gabriel. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos pela presença, por disponibilizar o tempo para poder me prestigiar. E sei que está no final de semestre, geralmente as provas, o trabalho, vocês fizeram questão de vir aqui. Eu trouxe um tema muito relevante para mim, como professor, mas acredito que todos nós vamos passar uma etapa da faculdade em que a gente vai aprender sobre o desenvolvimento e as fases fisiológicas da planta, e desenvolver toda essa bagagem, porque a gente aborda tanto da germinação, que é quando a gente bota a semente para poder dar seus primeiros estágios, até a fase final, que é a colheita e a pós-colheita. E eu trouxe o tema arregaçando as mangas. Quando a gente traz esse ditado popular, a gente remete a mais do que? Alguém poderia me informar o que esse ditado se traduz no ditado popular? Quando a gente arregaça as mangas, quer dizer o quê? A gente vai trabalhar. A gente se prepara, né? Então, vou ter que fazer tal atividade, vou arregaçar as mangas e vou cair para dentro. E o que eu falo disso, arregaçar as mangas, trouxe um sentido literal, tanto pela questão do ditado, que é preparar, antes de fazer uma atividade, quanto em si, a mangueira. E o trabalho por trás da indução floral. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Sou Caetano Alcântara dos Reis, como o Gabriel já introduziu. Sou bananicultor e mangicultor. Mangicultor nada mais é que é o produtor rural que é dedicado ao cultivo da manga. Esse termo não é tão conhecido, mas, enfim, geralmente o pessoal acaba associando como produtor de manga, ou mangueiro, já ouviu falar. Sou bolsista PET de Agronomia desde 2024.2, passei nesse processo seletivo, e sou membro do grupo de pesquisa perto do Sistema Biomas do Nordeste. Será abordado nesse trabalho tanto a parte do panorama da cultura, que eu vou introduzir um pouco sobre a importância dessa cultura, tanto na questão do nosso estado, quanto no estado, no âmbito brasileiro, a fisiologia, a pré-indução, o lactobutazol, que é o PBZ, quebra de dormência, desvio de rotas, um plano B, entre aspas, e a responsabilidade agronômica. A Bahia segue como o maior produtor nacional, quanto à média de produção de 844 mil toneladas em 2024. Esse número já cresceu, só que não teve uma média fechada até então, mas ainda segue sim, ganhando de lavada dos outros estados. Tem um grande destaque para o submédio do Vale do São Francisco, que é justamente aquela divisão entre Juazeiro e Petrolina. Naquele entorno, a produção de manga se concentra. Dou destaque principalmente à fazenda Agrodão, ela que tem mais de 1.900 hectares de produção de manga. Entre elas tem suas variedades, Palmer, Tommy, Kate e entre outros. Alguns outros povos baianos que estão em expansão, digo a Chapada Diamantina, entre as cidades de Utinga, Wagner, Livramento, de Nossa Senhora, Rio de Contas e tantas outras micro-regiões que estão com um potencial muito grande. E por que essas regiões têm um potencial produtivo? O sucesso se dá justamente pelas características edáficas, que são aquelas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, como os fatores climáticos. Quando a gente vai para o âmbito de Petrolina, Petrolina e Juazeiro são cidades muito quentes. E apesar de estar próxima do rio, acaba de ter um clima meio seco. Claro que a irrigação proporciona ter aquela questão toda controlada, mas esse clima quente favorece a doçura, o Brix está associado à temperatura e protege a planta de patógenos. Dentre as variedades que vou apresentar no trabalho, temos a Tommy, Acres, Espada e a Palma. Todas elas são bastante aceitadas pelo público. Claro que existem tantas outras, se eu fosse falar especificamente de todas as mangas presentes, passaria várias lâminas mostrando manga. A sazonalidade. A manga por si só, ela faz uma produção anual.
Quantas vezes nas férias a gente vai para casa dos nossos familiares, a gente vê pelas estradas várias mangueiras carregadas. E por que a gente só não aproveita isso? Essa manga de temporão que a gente chama, que são aquelas que produz fora da época comercial, são aquelas que têm seu florescimento espontâneo. Porém, o mercado sempre vai ter constância. Precisamos de manga em todos os meses do ano. E para isso, fazemos a indução floral, que nada mais é a gente controlar o florescimento da planta, que vai permitir a produção escalonada. Se eu quero que determinado setor produza em janeiro, eu tenho que me preparar no ano anterior. Se eu quiser produzir na metade do ano, tenho que iniciar meu protocolo no início do ano. Em outra palavra, a gente vai manipular o relógio biológico. O antagonismo hormonal. Nisso, aí eu já está entrando um pouco de fisiologia. Se eu fosse explicar toda a característica morfológica e fisiológica da planta, a gente passaria um bom tempo. Mas, estreitamente, eu vou explicar sobre a gibberelina, que é um hormônio que ele é responsável pelo crescimento vegetativo. Para a gente fazer uma indução floral, temos que fazer ele parar. Quando a gente faz isso, a gibberelina, que é responsável pela emissão de novas vegetações, né, ramos vegetativos, ela parar, consequentemente, vai iniciar a fase de reprodução sexuada. Outro problema que a gente tem é a maturação de ramos. A gente não vai induzir um ramo que está naquela coloração, verde clara. A gente prioriza aqueles ramos com tonalidade mais escura. Claro que no slide aqui a gente acaba que não pode ver muito bem. Deixa eu só apagar, não durmo. Né? Acaba que ainda assim não dá para ver, mas é claro que a gente consegue ver uma diferença de cores. Uma cor mais verde clara, uma verde mais escura. Nisso, a gente precisa padronizar. Quando a gente padroniza, a gente retira todos esses ramos verdes, brotações indesejadas, que são essas brotações vegetativas, e a gente geralmente também faz essa poda de colheita, de limpeza, né, após a colheita. A gente faz as colheitas, e um fato curioso é que a gente não arranca a manga do pé. A gente faz um corte no pendúculo. Aquele pendúculo ainda fica na planta. E quando a gente termina a colheita, a gente tem que fazer a limpeza. E isso a gente aproveita para poder padronizar os ramos tudo em um fluxo só. A manga, ela tem determinados fluxos. Se a gente quiser produzir no primeiro fluxo, a gente consegue. Se a gente quiser produzir no segundo fluxo ou no terceiro, a gente também consegue. Mas é padronizado após todas as colheitas que os ramos iniciam no primeiro, para não ter uma forma de sincronia. No ano passado, quando a gente ia daqui do PAV 2 para o RU, logo ali no PGCCI, a gente via um pé de manga muito grande. Naquele pé de manga, metade estava florido, metade não estava. Isso ocorre porque a manga não tem sincronia entre os seus ramos. Então a gente, com a poda, a gente acaba por sincronizar. Quando a gente fala também sobre a sincronização do fluxo vegetativo, é que a gente faça que todos os ramos cresçam amontoadamente. A gente tem que formar a planta em formato de cálice. O projetor não está me ajudando hoje. Mas aqui, se vocês podem ver, está meio que uma taça. Claro que existem outros formatos de produção. Nesse caso, eu utilizo o formato de cálice. Porém, em determinadas fazendas, eles optam por fazer uma produção. Tudo bem se eu deixar assim, para melhor visualização? Pronto. Outros modelos de produção são aqueles que são feitos por poda mecanizada. A poda mecanizada, ela padroniza toda a produção. Porém, ela não deixa muito uniforme os números de ramos. Quando a gente faz uma poda mecanizada com o trator, vem eliminando, fazendo uma parede, justamente para poder que a planta tenha uniformemente sua distribuição de luz, a gente acaba deixando um ramo que está no início do primeiro fluxo, um ramo que está no terceiro fluxo, então não tem uma padronização. Então, quando a gente associa a poda mecanizada, a gente tem que sempre fazer o repasse com a poda manual. A nutrição equilibrada. A gente não consegue forçar a planta a florir, né, sem um balanço correto. A gente vê aqui uma planta bem esguia, bem fraca, sem seu desenvolvimento em pleno, quando a gente compara com uma planta totalmente maior. Isso se dá porque essa planta conseguia ter uma nutrição muito mais adequada do que essa planta. Quando eu fui investigar, ver o porquê disso na produção, quando o rapaz foi fazer a roçagem, acabou cortando a mangueira aqui embaixo. Então, a irrigação não estava sendo constante, a nutrição não estava sendo constante. Grande parte da minha adubação é feita por fertirrigação, que eu insiro o adubo justamente nas linhas de irrigação.
E o PBZ, que nada mais é que o placlubutazol. Ele vai regular o crescimento. Dentre todas as suas formalidades, temos os principais tipos de produtos comerciais, que é o Placo BR, Ligeiro e o Cutar. Geralmente o pessoal nem comenta sobre muito placlubutazol. O pessoal fala mais Cutar. Ah, porque o Cutar na manga. O Cutar na manga nada mais é que o nome comercial do placlubutazol, que é um hormônio sintético que ele vai inibir a síntese de gibberelina. A gibberelina é aquele hormônio que faz a planta vegetar. E eu não quero que vegete, eu quero que floresça. Então, quando a gente faz a aplicação desse produto, ele vai direcionar a formação das gemas florais. Trouxe um exemplo bem simplesinho aqui, que uma planta que sem PBZ, ela vai ter o crescimento vegetativo. Com PBZ, o seu crescimento vai ser reduzido, né, o seu crescimento vegetativo, e logo posteriormente, após estresses, ela vai florescer. Seu modo de aplicação é justamente a gente faz um preparo numa caixa de 1000 litros, junto com outros produtos como inseticidas, fontes de matéria orgânica, e fazemos uma dosagem. Medimos a partir da base do tronco até a projeção da copa. Realmente pegamos uma trena muito grande, a gente padronizou com as ripas, e essa ripa é escalonada com metros. Então a gente mede a copa, mede a altura da planta, e com isso a gente faz um cálculo, onde a gente vê quanto que vai ser necessário de placlubutazol para essa planta. Há quem use o placlubutazol, como vocês preferirem chamar, via fertilização. Porém, qual o problema disso? Eu estou introduzindo um hormônio sintético que ele deixa resíduos no solo de forma deliberadamente. Meu solo não é uniforme. Há regiões da minha propriedade que ela está muito alta e aqui muito embaixo. Quando a gente faz um escalonamento, aqui embaixo vai receber muito mais hormônio do que aqui em cima. Então, posteriormente, minhas plantas aqui vão ter um crescimento muito menor do que o daqui. A gente vê isso com a questão do poste. Dentro da bula, a gente vê que é justamente aplicado na pós-colheita, quando a gente faz aquela poda de limpeza, a gente padroniza. E quando o fluxo está iniciando o seu segundo fluxo de brotação, ele está expandido, com sua coloração mais escura, a gente faz o processo de maturação de ramos, que é a adubação correta, né, pulverização para poder manter aquela brotação sadia. E com isso a gente aplica. Aplicou o placlubutazol hoje, daqui a 90 a 120 dias farei o processo de quebra de dormência. Esse período onde eu aplico e quebro o acordo, a planta em si, eu estou mantendo um constante estresse. Apliquei hoje. A partir de amanhã, minha irrigação não vai ser a mesma. Por quê? Eu preciso que a planta saia do estado de conforto e ela inicie no estresse. Geralmente associa o estresse hídrico. Reduzimos a irrigação por determinados dias, 15 ou 20 dias, a depender da região, a irrigação em 50%, depois reduzimos em sua totalidade. Deixamos realmente a planta sem nada de água. Então, após os 90 a 120 dias, a planta vai estar com as folhas quebradiças, vão estar com aspecto de plantas secas, algumas folhas podem até amarelar. Quando amarela, não é muito interessável. A gente até coloca um pouco de água justamente para poder não induzir a planta a morrer em si, né? Então, quando a gente vê que a planta está estressada, a gente acorda ela, faz a aplicação de nitratos. De forma bem resumida, a gente aplica pós-colheita, obrigatoriamente com a poda e adubação correta, o estágio no segundo fluxo, o modo de aplicação via solo, na base ou ao redor do tronco, geralmente nas linhas de irrigação. O efeito visual vai ser de 90 a 120 dias, a depender da cultivar, né? Diferentes tipos de cultivares de manga, elas respondem diferente ao placlubutazol. Aquela que mais responde é a manga palma. A tome tem uma certa resistência, mas acaba absorvendo. Após esse período, como eu falei, entra com a quebra de dormência, utilizando a pulverização de nitrato de potássio ou de cálcio. Trouxe um calendáriozinho para a gente aprender, ter uma noção. Se aplicarmos o Cutar, no caso o placlubutazol, no pomar de manga tome em março, espera-se que a planta vai estar pronta para quebrar a dormência em junho. Com pouco mais de 3 ou 4 semanas, a gente espera que já tenha formado um pouco de suas brotações, ou seja, a floração começa a iniciar, começa a abrir as panículas de reprodução. E a minha produção? Vem quando, Caetano? Entre os meses de setembro e outubro. Então a gente está tendo um calendário aqui. Inicio em março para colher em outubro.
são geralmente 3 meses para quebrar a dormência e 4 meses do início da floração até a colheita. Quando a gente vai para manga palme, já a gente está vindo já no outro mês, um mês posterior. Até porque geralmente, devido ao seu trabalho muito maçante, acaba que em grandes áreas você tem que escalonar. Você não pode ter uma produção só de 2 cultivares no mesmo tempo. Até porque se você fizer isso, vai ter muita carga de manga. Então vai ter sobrecarregar muito. Quando a gente faz a aplicação em abril, em junho a gente espera para quebra de dormência. Em pouco mais de 4, 5 semanas a gente faz ver se está tendo a formação de panículas reprodutivas. E a gente espera que a colheita seja entre outubro e novembro. A gente espera que a floração esteja totalmente uniforme. Quando a gente aplica o regulador, após passar 90 a 120 dias, os rumos eles estarão com essa coloração escura e quebradiça. Quando a gente aperta, a gente escuta um som parecendo que está se rasgando por dentro. E a gente faz a aplicação de nitrato de potássio, de cálcio. Não é a divulgação desses produtos, até porque tem várias fontes, mas aqui eu utilizo da linha de Lipsol, que ele vai estimular o metabolismo essencial, reforçando a quebra de dormência, a emissão das panículas. Ou seja, aquilo que estava segurando inicia, para na hora de se acordar. Até tem uma ilustraçãozinha feita pela Embrapa, no seu manual de 500 perguntas, 500 respostas, que é muito interessante, que é justamente uma resposta direta da Embrapa para o produtor. A gente vê que, quando a gente faz a aplicação, vê que a planta está dormindo, está em dormência. Quando a gente faz essa aplicação, induz a planta a acordar. E quais são as dificuldades enfrentadas? Como eu já falei, a planta vegetando não é sinal de produção. Então, a gente tem esse problema, né? Que a gente aplica o clopidogrel e ainda assim vem essa brotação vegetativa. Isso se dá por um estresse de temperatura. Quando a gente faz essa aplicação, a gente espera que a floração venha após um período frio, né? Porém, quando vem aquela inversão térmica, que dá aquele calor absurdo, a planta, em vez de florir, ela vegeta. Quando vem a floração, ainda assim, com estresse de temperatura, vem a floração mista. Ela tem sua produção, porém muito reduzida. Se a gente puder ver aqui, está bem difícil de se ver pela utilização da imagem, mas aqui, no meiozinho, está a flor. E aqui, a folha. Então, a brotação mista é aquele entre panículas reprodutivas e panículas vegetativas. Outra dificuldade encontrada é o Fusarium piniense, que no caso é o embonecamento, que é aquela floração muito adensada. Também se contribui isso no fator biótico. Mas quando a gente fala no âmbito natural da planta, é aquela deficiência de zinco ou de boro, que ela não tem as panículas muito distantes, as panículas estão perto, então faz aquele volume muito grande de flor. E isso, quando for fazer a produção, não é desejável. Como eu já falei, a temperatura e picos intensos ele vai reduzir, vai retornar a síntese natural de gibberelina e não te encontra o efeito do clopidogrel. Então, se eu apliquei e veio o calor, vai ter uma contrapartida. E o calor sempre vai ganhar por uma coisa química. Se não houver o nitrogênio e poucas reservas de carboidrato, se houver o excesso no caso, a planta vai priorizar o crescimento vegetativo em vez da floração. Tem aquela balança de carbono e nitrogênio. E isso se dá muito quando a gente vê fazendas que não têm uma boa nutrição, não tem um calendário de adubação, seu material não é deposto ou não é tão bem decomposto no solo, e a competição de fonte e dreno, aquela panícula que eu falei mista, entre a folha e a flor. Então a planta não vai conseguir distinguir muito bem para onde ela quer direcionar. Então, como plano B, a gente tem um desponte. Nada mais é que é só pegar a tesoura, cortar aquele ponto externo, né, o seu ápice, já que a manga tem seu desenvolvimento apical. Então, a gente tira a dominância apical e vai ativar as rimas laterais, né? A gente tem a relação fonte-dreno e favorece uma floração lateral uniforme e reforça com a aplicação de nitrato. Então, eu apliquei, veio um calor, veio brotação vegetativa, faço o desponte e aplico novamente o nitrato. Aí sim, vem a floração de 100%.
nada mais é que um corte no meristema, né, na gema apical. Se a gente fizer acima, vai fazer um conglomerado de brotações aqui abaixo do corte, o que eu acredito, não vejo como tão viável. Eu acredito, na minha experiência e nos materiais que eu consegui absorver, vi que todas as brotações que são feitas na gema ou abaixo da gema induz totalmente essa brotação aqui, as gemas laterais. E isso produz uma floração muito melhor do que você cortar acima da gema. Trouxe um gráfico bem explicativo aqui sobre a floração pura. Ela tem uma produção muito maior do que uma produção mista. Produz, mas não tanto o que a gente precisa. Entre as diferenças, a gente pode observar bem que uma tem as folhazinhas até então pequenas, mas que elas vão se desenvolver, e a outra é somente flor. Quando eu falo sobre responsabilidade agronômica, eu falo que a gente tem que seguir a risca a bula que está presente. É um produto químico, é um produto sintético, é um hormônio. Então, quando a gente vê a bula lá, a gente vê que é um produto muito perigoso ao meio ambiente. Por quê? Ele fica persistente no solo. A gente faz a aplicação hoje e, dependendo da dose, se for em doses altas, vai ficar perdurando por vários meses ou até anos. Então, ele até explica de que não trouxe a bula toda, até porque teria várias lâminas para poder apresentar, mas dentro de sua lâmina ele explica que tem que ser avaliado o critério, né, de adubação, de aplicação desse hormônio, porque pode ser que vai chegar uma determinada época que eu não preciso, porque o hormônio está tão presente no solo, está tão deposto, que eu não posso aplicar. Então, quando a gente aplica a dose recomendada, é a gente fazer o roço antes da aplicação, porque as plantas daninhas que estão em volta podem sugar um pouco, ou pode ficar retendo, né, esse material. E, como conclusão, a indução floral, ela não é uma receita de bolo. A manga ela vai reagir de diferentes formas ao clima, à nutrição, e se o calor é excesso ou ameno, ou o nitrogênio está em excesso, ele vão gerar as brotações mistas ou até as brotações vegetativas. O produto sozinho ele não vai salvar a safra. São vários tipos de processos que a gente tem que avaliar. E é aí, nesse momento, que a gente precisa arregaçar as mangas e fazer um pré-preparo. Usar a técnica de desponte para corrigir a rota, a gente reaplicar o nitrogênio. E como futuro agrônomos, nosso verdadeiro papel não é apenas ler a bula e ver como é que está explicado, mas sim a gente interpretar os sinais da planta e intervir no momento exato. Se eu, por exemplo, aplico o clorprotazol deliberadamente em qualquer estágio, eu não vejo que a planta está no momento exato. Se a planta não estiver bem nutrida, não tem para que eu aplicar. Se a planta está em dissincronia, não tem para que eu aplicar. Então a gente tem que conhecer a planta para daí sim fazer essas técnicas de condução. Dentre as referências, eu utilizei todo esse material, dois da Embrapa, um da UFMG e um livro fornecido internacional pelo professor Mano Teixeira. Até botei uma referência ali sobre seus slides. Ele utiliza um material um tanto quanto difícil de se entender em suas aulas, mas se você pegar os slides deles junto com o material de livros e até os seus próprios artigos, a gente consegue entender o que ele está falando. Ele foca muito bem no balanço hormonal entre carbono e nitrogênio. E trago o meu momento de agradecimento, tanto a ele, quanto ao meu grupo de pesquisa, quanto a Agronomia e quanto a minha fazenda, mas em específico a ele. Quando eu cheguei na universidade no meu primeiro semestre, o professor que mais me acolheu foi ele. E ele é um professor de sexto, de sétimo e oitavo semestre. E por que, Caetano, você se aproximou tanto? Eu produzo manga. Eu não sabia nada de manga. O cara é especialista em manga. Se vocês abrirem o live dele, só tem manga. Naqueles livros que eu postei, ele fez participação dos 3. Ele só não fez a participação no internacional. Mas os outros 3, tá tudo no nome dele, entende? Eu agradeço demais, tanto pela confiança que ele me deposita. Em diversas vezes de noite, ele me diz: Caetano, já fiz a pulverização, Caetano, como é que tá a roça aí? Me manda foto. Então, assim, um professor que não tive aula com ele ainda, mas ele me acolheu e ele quer que eu absorva o conhecimento dele. E foi com base nos conhecimentos deles que eu consegui fazer esse trabalho tão elaborado. Agradeço a todos pela atenção.